O primeiro submarino funcional do mundo foi chamado de Turtle, ou tartaruga em português. Projetado pelo inventor americano David Bushnell e construído durante a Guerra Revolucionária Americana, ele foi utilizado pela Marinha Continental dos Estados Unidos. Lançado em 7 de setembro de 1776, o Turtle tinha cerca de 3 metros de comprimento e era operado por um único tripulante. Embora tenha sido uma revolução histórica, nenhuma de suas missões foram bem-sucedidas. Até que os submarinos evoluíram. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, vários submarinos foram usados pelas potências envolvidas no conflito. A Alemanha, por exemplo, se destacou com seus U-Boats, enviando 45 deles para o mar. A Marinha Real Britânica também utilizou uma série de submarinos classe L durante a Primeira Guerra. A França e a Rússia também puseram seus submarinos para ajudar na defesa de seus territórios. Contudo, os russos não tiveram bom desempenho nesse sentido, já que seus recursos financeiros estavam às mínguas. Já na Segunda Guerra Mundial, centenas de submarinos de diversos países foram lançados ao mar. Os submarinos alemães foram amplamente utilizados pela Kriegsmarine, a marinha alemã de Hitler. Particularmente eficazes no Atlântico Norte, os U-Boats alemães foram uma das principais ameaças enfrentadas pelos aliados durante a guerra. Os aliados também tinham suas forças submarinas. A Marinha Real Britânica, a Marinha dos Estados Unidos e outras nações aliadas empregaram submarinos para diversas finalidades, como patrulha, reconhecimento, resgate de tripulações abatidas e ataques a navios e bases inimigas. Submarinos aliados contribuíram para a proteção das rotas marítimas, ações de bloqueio naval, reconhecimento de áreas estratégicas e apoio direto às operações terrestres. Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos evoluíram significativamente, sobretudo em tecnologia. Surgiram avanços na capacidade de submersão, velocidade, alcance e sistemas de armas, como torpedos mais poderosos. Os submarinos passaram a usar táticas de emboscada, ataques furtivos e tentaram operar em grupos para aumentar sua eficácia. No entanto, ambos os lados também enfrentaram desafios. Com o surgimento de contramedidas, como escoltas de navios, sofisticados sistemas de sonares e aviões antissubmarinos. A eficácia dos submarinos foi tão comemorada, mesmo diante das várias perdas de todos os lados, que esse tipo de embarcação passou a ter novas tecnologias e também novos tipos de armamentos, especialmente durante a Guerra Fria. Surgiram então, no início da década de 1950, os primeiros submarinos nucleares. O primeiro submarino nuclear do mundo foi construído pelos Estados Unidos e chamava-se USS Nautilus, sob a sigla SSN 571. O desenvolvimento do submarino nuclear foi liderado pelo almirante Hyman D. Rickover, considerado o pai da propulsão nuclear naval. Ele foi o primeiro submarino a ser propulsado por energia nuclear e deixou um marco significativo no campo da propulsão naval. O submarino era alimentado por um reator nuclear e tinha capacidade de operar por longos períodos sem precisar emergir para recarregar as baterias. A construção do USS Nautilus abriu caminho para o desenvolvimento posterior de submarinos nucleares em várias marinhas ao redor do mundo, representando um avanço significativo na história da tecnologia submarina. Logo depois do lançamento do Nautilus, Moscou apresentou também seu primeiro submarino nuclear, um monstro submarino batizado de K-3. Este, além de maior, era ainda mais rápido que o Nautilus. Antes de nos infiltrarmos nos 5 mais poderosos submarinos da atualidade, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial por um terrível engano? É que em 14 de agosto de 1942, um navio misto, do tipo paquete, que transportava tanto carga quanto passageiros, fazia a rota entre Salvador e Maceió, bem próximo à costa brasileira, a fim de evitar o mar aberto, quando foi atingido por 2 torpedos alemães, levando seus 322 ocupantes para os ares, sendo que 249 eram passageiros. Acontece que o submarino alemão U-507
encontrava-se próximo à costa do Nordeste brasileiro, apenas esperando a aproximação de qualquer embarcação que não fosse alemã. Então, em 22 de agosto do mesmo ano, por pressão pública, o então presidente Getúlio Vargas declarou guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Sabia dessa? Conte aí pra gente nos comentários. Bem, e os submarinos de hoje? Como são em termos de tecnologia e o que são capazes de fazer? Hoje em dia, os submarinos simplesmente não podem ter modéstia alguma. Afinal, pelo menos 100 pessoas devem trabalhar na embarcação. Desde 2010, os países líderes fabricam submarinos de quarta geração que devem ter pelo menos 2 reatores nucleares a bordo, além de vários compartimentos de mísseis e torpedos, uma câmara para turbinas, um centro de controle e cabines de tripulação. Geralmente, medem 150 metros de comprimento em média. Uns monstros dentro d'água, não é? Atualmente, um dos maiores e mais capacitados submarinos russos é o classe Taifun, ou classe Akula, que mede incríveis 175 metros de comprimento e deslocamento de 25.000 a 30.000 toneladas. Eles são movidos por um sistema de propulsão nuclear com 2 reatores nucleares que impulsionam 4 hélices. Essa configuração fornece uma velocidade máxima submersa de cerca de 27 nós, ou 50 km por hora, e uma autonomia de navegação significativa. Sua principal função é transporte de mísseis balísticos nucleares do tipo R-39 RIF. São capazes de transportar até 20 mísseis. Cada um de seus mísseis é capaz de destruir uma cidade costeira de até 300 quilômetros quadrados, o que corresponde, por exemplo, à cidade de Fortaleza, no Ceará. O classe Taifun é muito semelhante à classe Ohio, que faz parte da frota de submarinos norte-americanos. Os submarinos Ohio também são definidos como lançadores de mísseis balísticos armados com ogiva nucleares do tipo W-76 de 300 quilotons ou W-88 de 475 quilotons cada. Só um W-76 por si só poderia detonar com uma área de 265 quilômetros quadrados. Como o Ohio possui 24 mísseis, se eles fossem detonados simultaneamente em linha, teoricamente devastariam uma área de 7.200 quilômetros quadrados. Fisicamente, o Ohio tem apenas 3 metros a menos no comprimento, mas a largura do Taifun, de 23 metros, supera em 10 a do Ohio. Em termos de deslocamento, o Ohio produz algo em torno de 20.000 toneladas. Outro submarino russo que impõe respeito e causa temor nos países adversários é o classe Borei. Com 170 metros de comprimento e 24.000 toneladas de deslocamento, este submarino possui um reator nuclear que impulsiona uma turbina de vapor, proporcionando à embarcação uma velocidade de até 29 nós ou 54 km por hora. Eles são equipados com mísseis Bulava RSM-56 de lançamento vertical, que tem alcance intercontinental e capacidade para transportar várias ogivas nucleares. O submarino pode transportar até 16 mísseis Bulava. Cada um destes mísseis, com a ogiva, possui 12,1 metros. E cada ogiva, que pode conter material radioativo, biológico ou químico, oferece nada mais, nada menos do que 150 quilotons de potência. O quarto mais poderoso submarino da atualidade, com capacidade para destruir e afundar parte de um continente e que ainda está em fase de finalização, é o também russo Arcturus. Ele não promete grandeza, afinal terá apenas 133 metros de comprimento. Mas a maior novidade é que ele terá tecnologia de invisibilidade. Isto é, não poderá ser detectado pelos radares. De acordo com a maioria dos especialistas independentes, esta tecnologia pode ser considerada um avanço na construção naval global. Sua velocidade de 50 km por hora é significativa para qualquer submarino, mas ele poderá se aproximar furtivamente do inimigo e realizar o ataque antes que seja notado. Outra característica deste intrigante submarino é que ele poderá rastrear submarinos pelo nível de produtos químicos e radiação na água.
Mas olha, e se eu disser que a Rússia tem outra carta na manga que promete ser ainda mais mortal? Com o singelo nome de Pilgrim, ou Pelegrino em português, este projeto que está em andamento tem sido apresentado como um transportador de GNL, gás natural líquido, através do Ártico. Porém, é um tipo de submarino que poderá literalmente deslizar sob o gelo, sem ser detectado e, até o momento, não há concorrente para ele. De acordo com alguns especialistas, pelo tamanho do submarino, que deverá medir 360 metros de comprimento por 70 de largura, é impraticável que seja utilizado somente para fins comerciais. Só os 3 reatores do Pelegrino poderiam abastecer mais de 11 mil residências, uma vez que gerará 110 megawatts de energia. Ele poderá ser carregado com mais de 100 torpedos nucleares, só que até o momento não se fala de cargas de mísseis. Mesmo assim, levando em consideração que os mísseis russos, além de enormes, possuem um altíssimo poder de destruição, seus inimigos deverão ficar de olhos bem abertos. E você, concorda com os especialistas? Será que o Pilgrim será única e exclusivamente usado para transportar gás líquido ou tem algo mais por detrás disso? Comente aí embaixo, ok? E muito obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.